Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu sou Emília Alexandre. Esse é o Devagar Quase Respirando. E a invenção de moda de hoje é tira o mega ré e fala. Naquele esquema que vocês conhecem, né? Sem muita produção de blogueira, do jeito que dá, porque o foco aqui é o nosso bate-papo mesmo. É o que eu espero que contribua com vocês e é o que contribui muito comigo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Se você está aqui de novo, muito obrigada por retornar. E hoje eu queria falar sobre se conhecer, mas não qualquer se conhecer, não. Se conhecer é quando tá dando errado. Se conhecer na fragilidade mesmo. Hoje eu tô num momento difícil e tem uma janela aí na minha agenda, né? E quando tem essas janelas, eu gosto de fazer as minhas reflexões, de fazer alguma coisa que eu preciso fazer pra mim, como a manutenção no meu cabelo. E isso, inicialmente, pode parecer que, não tô num dia legal, não vou fazer uma reflexão, não vou gravar um conteúdo, ou não vou fazer nada. Mas eu achei importante gravar sim, sabe? Porque eu queria muito falar sobre como a gente tentar pensar, se manter concentrado numa situação quando a situação é péssima. Acho muito importante a gente conversar nesses momentos também. Porque nesse fim de semana eu reparei, vendo um conteúdo de autoconhecimento, que reparei que já era o segundo conteúdo que eu via, que a pessoa era sempre muito bem sucedida em tudo, sabe? Depois que essa pessoa passou a adotar determinadas práticas que ela reflete, né, nesse canal, veio ali uma vida maravilhosa, né, a pessoa sempre morando em países super seguros, super desenvolvidos. Eu fiz essa observação, sabe? Falei, nossa, já é a segunda pessoa que eu tô vendo hoje um conteúdo que não mora no Brasil, que conquistou uma vida financeira abundante, sabe? E aí, quando eu me vi hoje num momento de muita dificuldade, eu achei importante a gente refletir também quando tá difícil, sabe? Porque senão a impressão que dá é que quando você desperta para o autoconhecimento, que a sua humanidade vai embora, que a sua capacidade de errar vai embora, de tomar decisões erradas, de sofrer consequências ruins, sabe? Que isso tudo vai embora. E não vai. Saber lidar com a vida é saber lidar com uma vida real. Não é inventar uma vida sem tristezas, sem dificuldades. E aí eu quis refletir com vocês hoje, mesmo assim, sabe? Mesmo sendo um dia difícil, um dia... Na verdade, eu tô passando por um dia triste hoje. E é normal. É muito normal. E aí eu queria refletir com vocês sobre a gente se conhecer nesses momentos, né? Eu lembro que na semana passada, uma amiga minha teve um dia difícil, sabe? E a gente tem um grupinho de amigas no WhatsApp. E ela desabafou ali com a gente, falou que ela tava se tremendo um pouco, né? Ansiosa com uma situação, chateada com uma coisa que aconteceu, apreensiva. E mesmo assim, como era um dia que ela estava em casa, ela se achava obrigada a cumprir as tarefas dela ali que ela tinha programado, sabe, para aquele dia, e que ela não conseguia relaxar enquanto ela não deixasse tudo em ordem
no quesito tarefas domésticas mesmo, que ela diz. E aí uma outra amiga falou, olha, eu sou o contrário, se eu tiver num dia triste, se eu tiver magoada mesmo com alguma coisa, eu não quero fazer nada. Eu simplesmente deito, ponho uma coberta na cabeça e espero o dia de amanhã chegar. E eu passando hoje por um dia difícil, eu percebo como é importante a gente saber, olha, pra mim funciona assim, pra mim funciona assado. E eu vi hoje o quanto é importante o que a gente conversa aqui sobre a gente parar, respirar, viver o momento, né? Pensar com calma naquele momento, em como resolver, entender se não for possível resolver também. Fazer isso respirando, fazer isso com calma, é importante para os momentos muito, muito difíceis também. Só que isso passa para a gente se conhecer. E aí, quando a gente fala em se conhecer, a gente entra numa nova discussão, que é continuar sendo quem a gente conhece quando a gente se conhece. Porque você pode se conhecer e falar, não, quando eu tô triste eu sou assim e é assim que eu vou fazer. Mas a realidade é que quando você vai se conhecendo, pode ser que você descubra coisas de você que não são boas, que não estão dando certo, que estão empacando sua vida, sabe? E a gente tem 1000 desculpas para isso, né? A gente põe a culpa no signo, a gente põe a culpa na criação, a gente terceiriza demais, a gente não se autorresponsabiliza e a gente não admite que a gente pode decidir ser aquilo, mesmo tendo consciência de uma determinada influência, né? Eu fui criada assim, eu fui criada com essa dificuldade, eu fui ensinada essa coisa errada. Mas uma vez que estamos adultos e conscientes, já vira uma opção, sabe? Uma opção a gente continuar agindo daquela forma, compatível com aquela desculpa ali que a gente dá, né? Há uns 5 anos atrás, eu decidi que quem eu era não era legal para mim, principalmente. E a partir daí, eu percebi que eu queria mudar quem eu era. Eu queria ressignificar todas as desculpas que eu tinha para ser quem eu era. As situações passadas, né, às quais eu atribuía diversos comportamentos meus, elas não deixaram de ser verdade. Elas eram muito verdade. Mas eu tomei a decisão. E aí eu entrei num processo, sabe? Eu entrei nesse processo que a gente conversa muito sobre ele aqui. Eu entrei nesse processo de respirar, de me olhar. E esse processo, ele desencadeia mudanças, né? No nosso pensamento, nos nossos sonhos, nas nossas decisões. Que não são de uma hora para outra, não são mudanças radicais. Não é uma mágica que acontece e de repente você virou uma versão muito melhor sua e tudo na sua vida dá certo, dá perfeito, todos os seus sonhos são realizados, todos os seus projetos acontecem exatamente como você planejou. Não. Mas eu posso dizer que muita coisa passa a se resolver de forma muito melhor, sim. Sabe? Mas vamos dar um zoom nesses 5 anos atrás? O que mudou, né? Eu não era nenhuma menina de 20 anos, há 5 anos atrás, para estar descobrindo ali que eu precisava de melhoras e que eu precisava respirar e olhar para mim para entender quais eram essas melhoras necessárias. Eu acho que o que é necessário acontecer com o ser humano e que aconteceu comigo foi que a dor de ser assim se tornou maior do que a dor de tentar não ser assim.
E eu tô falando isso porque muitas vezes a pessoa já viveu o suficiente para saber que não dá mais para ser daquela forma. E é muito comum essa pessoa dizer que tá bom assim. É muito comum, não só isso que eu citei, da gente justificar como a gente da gente achar que o mundo é que tem que dar conta de conviver com a gente daquela forma, né? As pessoas do nosso convívio, se quiserem estar do nosso lado, que convivam com a gente daquela forma. Além disso, a gente vive uma cegueira mesmo, uma cegueira emocional. Onde a gente acredita de verdade que tá tudo bem viver dessa forma. E que é assim mesmo que eu sou, só existe essa saída. E isso acontece porque a gente já sabe que é difícil. Porque fora isso, se a gente não fizer isso, o que eu vou fazer? Eu vou admitir aqui que eu preciso melhorar, eu vou admitir que eu preciso de alguma forma de repensar a minha forma de viver. E como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter sucesso nisso? Nossa, deve ser muito difícil ressignificar uma existência. E aí você mente pra você mesmo. A realidade é essa. Você mente pra você mente que tá tudo bem viver assim. Você mente que eu não tô prejudicando ninguém, eu não tô me prejudicando. Eu tô tranquila assim, não vai dar nada. Você vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo. E eu acredito que ninguém vai sair desse mundo aqui sem descobrir que tava mentindo pra si mesmo, sabe? O que vai mudar é o peso, é o pesar que a gente vai ter quando a gente vê todas as pessoas que a gente magoou, sabe? O quanto a gente se magoou a si mesmo, oportunidades que perdeu, vínculos que perdeu durante toda uma vida. Uma pessoa que, como eu, teve esse despertar aos 33, 34 anos, ela ainda colhe muito, né? Apesar que depois desse tempo, muita coisa muito séria deu ainda muito errado pra mim, eu sei que vai dar ainda. Mas elas deram errado comigo tendo consciência das situações, dos meus erros, comigo num processo, sabe? E eu fico imaginando e eu fico com muita pena de quem só vai passar por esse despertar na velhice, né? A gente tem aí, quando a gente estuda esse assunto, a gente vê as pessoas contarem, né? Como que é a vida de quem só tem esse despertar na velhice. Quando você já se viu sozinho, quando ninguém deu conta de você, porque a gente entra numa situação onde o indivíduo mesmo não dá conta dele, né? Quando você vê que os vínculos que você perdeu, que os vínculos que você não perdeu, eles não substituem a falta, né? A ausência daqueles que você perdeu, as pessoas que você magoou, as situações que você desperdiçou, tanta coisa, até mesmo material que você poderia ter ganhado, ter melhorado, ter usufruído aqui nesse mundo, que simplesmente se foram. E quando você tá na velhice, é que eu acho que bate aquela consciência de que não adianta mais. Não adianta mais agora despertar. Despertei tarde demais. Acho que nunca é tarde, porque afinal ninguém tem certeza, né, de até onde se pode viver. Mas eu sou muito grata à vida por eu ter passado por esse despertar no momento em que eu ainda posso construir vínculos, né, ressignificar, muitas vezes reparar, né, coisas vividas que não foram agradáveis. Eu sei que em algumas situações, com o passar do tempo,
os envolvidos já vão ter partido, né, desse mundo. Alguns lugares eu não vão ser mais acessíveis para mim. E eu sou muito grata por ter passado por isso num tempo hábil. Por outro lado, cada um tem o seu momento, né? Todo mundo tem o seu momento de enxergar o que for necessário enxergar para si e ressignificar. O que eu posso afirmar com certeza é que a extrema maioria de nós precisa disso. Basta a gente ver a gente fazer um panorama aí social mesmo, da forma que fomos criados para viver o nosso dia a dia nas últimas décadas. E aí a gente vê que a grande maioria de nós precisa. A grande maioria de nós correu demais, lutou demais, por coisas demais. E aqui eu não tô falando que a gente não tem que ser próspero, não tem que ser abundante, não. Pelo contrário. Só que eu acredito que até essa prosperidade material, ela vem com mais naturalidade quando a gente se entende, se conhece, para, respira, quando a gente tem consciência de como a gente tá conquistando essas coisas, sabe? Só que eu volto ao início, dói. E é necessário que a dor de viver assim seja maior do que a dor de ressignificar. Principalmente quando alguém desperta sozinho, né? Que é o caso de muitos. Você desperta e não tem uma pessoa para você pegar na mão, para você olhar para a pessoa e falar assim, olha, descobri que eu tô vivendo todo errado. Descobri que eu não olho para mim, que eu não penso e que eu meto os pés pelas mãos em diversas situações que eu não quero mais meter os pés pelas mãos. Me ajuda, me apoia, né? Vem comigo nessa jornada. Para quem não tem um outro ser humano que possa fazer companhia nisso, que possa entender e ajudar e de repente falar, eu também quero, vamos fazer junto, vamos melhorar junto. Para quem não tem, é bem difícil, né? Porque é mais cômodo, é o que eu falei, a gente acha que a dor é maior. A dor da mudança, a dor de se olhar, a gente acha que é maior. A gente sabe que a gente vai ver coisas em nós que vai doer ver, sabe? E aí você não tem uma pessoa para te consolar. A gente sabe que tem momentos que mesmo estando nesse fluxo de conhecimento, você ainda vai cair você ainda vai perder o controle em algumas situações. E daí, você não tem alguém para olhar e falar assim, olha, você caiu nessa situação. Vamos para a próxima, corrige essa, repara o que aconteceu e vamos seguir, sabe? Você mesmo tem que se justificar para continuar nesse processo, né? É bem doloroso. Então, o que a gente faz? A gente faz o que é mais fácil. A gente finge que tá bom ser assim. A gente minimiza os imensos prejuízos de não ter consciência de si mesmo, de não ter consciência das suas emoções. A gente finge que não tem problema, a gente finge que tá feliz assim. A gente finge que tudo que a gente perdeu por ser assim não faz falta. E a gente segue. E sabe o que é o mais triste? O mundo não vai te impedir de seguir. Muito pelo contrário, o mundo vai continuar girando. Hoje, enquanto eu voltava do trabalho ali agora, eu tive que passar num lugar para retirar uma encomenda e aí eu, dirigindo assim, falei, cara, estão todas as pessoas indo para todos os seus compromissos. Eu tô indo resolver uma coisa, os carros estão todos andando nas ruas, as pessoas estão todas trabalhando. O mundo continua girando.
E eu parei e pensei, eu tô tendo um dia tão difícil, emocionalmente, tão doloroso, que envolvem coisas tão preciosas para mim, mas que eu não é o momento nem de eu manifestar o quão preciosas são, que eu tenho que guardar para mim, sabe? Sabe quando uma coisa tá dando errado e é uma coisa muitíssimo preciosa para você, mas não é o momento nem de você colocar essa preciosidade acima de tudo, sabe? É isso, e eu acho importante a gente manter as nossas reflexões para vocês verem que quem reflete, quem desperta, quem entra num processo, também tá vivo, também tá sujeito, também tá aqui no mundo, né? Também se machuca, também é machucado. E que o foco não é esse de entrar numa good vibes e aí tudo vai ser perfeito para mim e para todos ao meu redor. Não. Eu acho que até o contrário. Talvez quando a gente cai ou quando outros caem e nos machucam, talvez doa mais, porque você fica mais sensível à grandeza das emoções, sabe? Talvez doa mais. O que acontece é que você sente a sua dor com consciência, você ressignifica, você supera, você entende que é só um dia difícil, né? Você consegue parar no trânsito e perceber que o mundo tá girando, que os compromissos vão acontecer do mesmo jeito. E hoje eu acho que isso sim é ser forte. É saber que o mundo vai girar apesar das suas dores. E por isso eu quis continuar com o nosso momento de reflexão, porque quem reflete também tá vivo, sabe? Para quem reflete também dói. As perdas doem muito, os fracassos doem muito. Bastante. Mas a gente se conhece, né? Assim como uma amiga disse que para ela o que funciona é enfiar uma coberta na cabeça e deixar aquele dia passar. Para outra o que funciona é arrumar a casa toda, já que aquele era o dia de arrumar e ela não consegue ficar em paz enquanto não arruma tudo, mas por outro lado estava difícil conseguir arrumar porque estava se sentindo mal fisicamente com a situação emocional que ela estava passando naquele dia. Já eu preciso me concentrar mais nas coisas sérias que eu faço, né? Quando eu tenho dias assim, eu fico meio sem atenção, sabe? E aí a importância de você se conhecer, porque teve um momento do meu dia, o meu trabalho é muito burocrático, muito sério, assim, documentalmente falando, coisas públicas, né, documentadas. E chegou o momento que eu tive que falar com a minha colega, falar, olha, lê aqui tudo que eu fizer, porque eu tô cometendo algumas desatenções aqui. E se conhecer é importante por causa disso, porque você torna possível, né, continuar suas tarefas, continuar o seu dia ali, apesar do difícil, né? E no final, o que eu acho mais importante é passar por esse dia na velocidade que seja humana, sabe? Não naquela loucura, naquela correria, tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez nesses dias ainda mais do que nos outros, a gente precise respirar para fazer cada coisa. E principalmente em volta do mesmo problema, né? Do problema em si, da situação ali que tá te magoando, que tá te chateando. Principalmente para pensar, né? No problema, para entender, para só aceitar, ou para buscar uma solução, para voltar atrás, para se conformar, não sei. Mas parar, respirar, em volta de tudo que você tem que fazer num dia difícil. Eu tenho certeza que a gente passa pelo dia difícil muito melhor do que quando você toma
decisões impulsivas baseado naquele dia difícil, deixa de fazer muitas coisas importantes, faz outras coisas que você não faria se não tivesse naquela situação, sabe? Conheço uma pessoa que fala assim, olha, quando tiver difícil de resolver, dá 2 passos para trás. Sempre, te deu dúvida, dá 2 passos para trás. E esse dia difícil, eu acho que pede muito isso da gente, né? Só que a gente tem levado uma dinâmica de vida que é muito difícil você dar 2 passos para trás, porque daqui meia hora tem um compromisso, porque você tem que ir trabalhar, porque você tem que voltar do trabalho. Isso faz você não viver nem a sua dificuldade de uma forma muito humana, sabe? E é isso. Eu só queria hoje refletir com vocês, apesar de estar sendo um dia difícil, né? E mostrar que, mesmo assim, vale a pena a gente continuar nesse processo. De pensar, de olhar para si com compaixão, para as outras pessoas com compaixão, entender e seguir com calma, né? Sabendo que tudo vai seguir. Da forma que for melhor, tudo vai seguir. Muito obrigada pela companhia de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!